Olá, pessoal. Eu quero apresentar para você um exercício muito legal de estatística, que é um exercício, na verdade, muito mais relacionado à física do que à matemática. Eu vou mostrar para você. Vamos lá. Um veículo viaja entre dois povoados da Serra da Mantiqueira, percorrendo a primeira terça parte do trajeto à velocidade média de 60 quilômetros por hora, a terça parte seguinte a 40 quilômetros por hora e o restante do percurso a 20 quilômetros por hora. O valor que melhor aproxima a velocidade média do veículo nessa viagem em quilômetros por hora é. Bom, então você tem uma dificuldade muito grande nesse problema, porque se você pensar nas médias que você aprendeu, você vai você vai relacionar a média aritmética. Então, você pode fazer a média aritmética entre 60, 40 e 20, que é a média aritmética das velocidades. Você pode fazer a média geométrica. A média geométrica das velocidades é essa expressão aqui, raiz cúbica de 60 vezes 40 vezes 20. E pode também fazer a média harmônica. A média harmônica ficaria 3 dividido pelo inverso de 60, o inverso de 40 e o inverso de 20. Qual das três médias que é a verdadeira? Então você precisa entender uma coisa. A velocidade média nem sempre é a média aritmética das velocidades. Nesse caso aqui, nesse exercício, a velocidade média é a média harmônica das velocidades. É muito curioso isso, né? Repare só, eu coloquei um X bem grande aqui, porque nós não vamos calcular a média aritmética e não vamos calcular a média geométrica. Para esse exercício aqui, a resposta é a média harmônica. E a média harmônica vai resultar num valor aproximadamente 32,72. Eu não vou me preocupar nesse vídeo em te ensinar a calcular isso aqui, tá? Eu vou supor que você sabe aplicar a matemática básica e fazer essa conta. 1 sobre 60 mais 1 sobre 40 mais 1 sobre 20. Você vai ter que fazer o mínimo múltiplo comum aqui. O mínimo múltiplo comum é 120. E aí, com o MMC feito, você vai ter que somar essas frações do denominador e depois aplicar a matemática básica para desenvolver isso daqui. Você vai chegar em aproximadamente 32,72 e a resposta vai ser a letra A. A letra A é 32,5. Então, esse vídeo não é para te ensinar aqui, para te falar simplesmente, olha, faça a média harmônica. Eu quero te convencer, eu quero provar para você, né, por que na física nós fazemos a média harmônica nesse tipo de problema. E não é tão complicado assim, basta a gente aplicar o conceito de velocidade média. Ok? Então, quando aparecer esse tipo de problema aqui, nós vamos ter que aplicar a média harmônica. Agora eu explico para você o porquê que a resposta é letra A, por que a gente vai fazer a média harmônica. Vamos lá. Então pense que esse aqui é o nosso trajeto, é ali a distância entre os dois povoados da Serra da Mantiqueira. Eu dividi em três partes, são três partes iguais, né? Ele deixa bem claro ali que é a primeira terça parte, depois a terça parte seguinte, e o restante seria a última terça parte, não é? Então a primeira terça parte do trajeto é 60 quilômetros por hora, a segunda terça parte 40 quilômetros por hora e depois 20 quilômetros por hora. Dessa forma aqui, nós percorremos a primeira parte num tempo t1, a segunda parte num tempo t2 e a terceira parte num tempo t3. Então, eu vou aplicar as expressões de velocidade média de cada um dos trechos e também a velocidade média do trecho total, que é o que eu quero, né? Eu quero saber qual é a velocidade média de toda essa viagem aqui. Então, repetir o nosso desenho, vamos começar com a resposta da nossa pergunta. Quer dizer,
Qual é a velocidade média no trecho total? Velocidade média do trecho total, x mais x mais x é a distância total, é tudo que eu tenho que percorrer, dividido por T1 mais T2 mais T3. T1 mais T2 mais T3 é o tempo que eu vou levar em cada um dos trechos. Aí você fala assim, Ed, mas onde é que eu vou encaixar o 60, o 40 e o 20? Não, peraí. Primeiro eu estou calculando a velocidade média no trecho total. O 60, o 40 e o 20 vão entrar nas expressões de velocidade média de cada um dos trechos. Vai ficar x mais x mais x, que dá 3x. Repare que todos os tempos ficam os mesmos. E agora sim eu vou montar a expressão de velocidade média de cada trecho. Olha que legal. Velocidade média do primeiro trecho. A velocidade média é igual à distância dividido pelo tempo. Então, 60 km por hora é x sobre T1. Isso só no primeiro trecho. No segundo trecho, 40 km por hora, x sobre T2. E no terceiro trecho, 20 km por hora, x sobre T3. Aqui está errado. Deixa eu corrigir aqui. Você reparou que tem um errinho ali? Aqui é T3, né? Não tem problema. Aqui eu corrijo na mão mesmo. Ó, x sobre T3, ok? Corrija aí também se você copiou ali. Quando você for pausar o vídeo, coloque T3, porque quer dizer o tempo 3 aqui. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou isolar o tempo 1 aqui, vou isolar o tempo 2 aqui, vou isolar o tempo 3 aqui e vou substituir na expressão que eu quero. Lembre-se que essa é a resposta do problema. Eu preciso dessa expressão aqui. E essa expressão eu preciso substituir o T1, o T2 e o T3, para que eu possa colocar o 20, o 40 e o 60 na minha resposta. Então, vou isolar o T1 na primeira expressão, vou isolar o T2 na segunda expressão e vou isolar o T3 na terceira expressão. Pode ver que agora está corrigido ali, né? Agora eu coloquei o T3 mesmo, eu tinha colocado o T2 errado, agora está correto. T3 é x sobre 20. Prontinho. Só substituir então o x sobre 60 no lugar do T1, x sobre 40 no lugar do T2 e x sobre 20 no lugar do T3. E vai ficar essa expressão aqui, 3x dividido por x sobre 60 mais x sobre 40 mais x sobre 20. Dessa forma, a gente consegue colocar o x em evidência. Repare que isso aqui é só uma aplicação de matemática básica. Eu coloquei em evidência aqui só para ficar de uma maneira bem óbvia, né? Que você pode cancelar aqui o x com o x, não tem problema, porque o x não vale zero. Nós temos trechos não nulos aqui. E quando nós cancelarmos o x com o x, nós teremos exatamente essa expressão para velocidade média. Então, pessoal, apresento-lhes a média harmônica entre 60, 40 e 20. Então, toda vez que você tiver uma questão de física deste tipo, nós temos então que a velocidade média é a média harmônica entre as velocidades. Eu não estou dizendo que sempre a velocidade média é a média harmônica. É quando a questão de física for desse tipo. Né? Podem ter outras questões de física com outras ideias que a velocidade média seja a média das velocidades, a média aritmética. Mas nesse caso, nesse tipo de problema, nós temos a velocidade média igual à média harmônica entre 60, 40 e 20, o que gera a resposta letra A.